Amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Quero falar que é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, essa palavra poderosa que transforma a nossa vida, que traz esperança ao nosso coração. E então quero deixar registrado aqui a minha alegria de estar com vocês. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que Deus primeiro ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, que está em Neemias, é o livro de Neemias, mas eu vou me ater mais ao capítulo 1, que é quando Neemias, recebe uma visita, a visita do seu irmão, e ele pergunta pela sua família, pelo seu povo, como eles estão em Jerusalém, aqueles judeus que não haviam sido exilados, e o irmão de Neemias traz uma notícia não muito agradável. O irmão de Neemias vai dizer, olha, as pessoas que ficaram lá estão em total miséria, a cidade está destruída, eles estão desolados, em total desprezo. E a palavra de Deus fala que quando Neemias recebe essa notícia, o versículo 4 do capítulo 1, fala que Neemias, ele fala assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orante perante o Deus dos céus. O tema que eu quero trabalhar aqui fala sobre restauração. E eu aprendo muito com a vida de Neemias, com o testemunho de Neemias, com a palavra de Deus que traz ensinamentos para nós. E um dos aspectos que eu gostaria de abordar aqui sobre restauração é que a restauração ela implica em algumas etapas. E a primeira etapa que eu quero falar com vocês é sobre a preparação. Quando Neemias escuta uma mensagem, está diante de uma realidade de destruição, um cenário de caos, a Bíblia fala que ele, tendo eu ouvido essas palavras, tendo eu recebido essas informações, eu assentei, lamentei, chorei por alguns dias. É o que o versículo 4 fala aqui. E o que traz para mim? Pensando numa palavra de restauração, que Neemias, quando ele assenta, é como se ele tivesse uma postura de reflexão sobre essa situação que aconteceu ao povo de Israel, ao seu povo, à sua família. E ele olha para aquele cenário e fala assim, gente, como que nós chegamos nessa situação? O que nós fizemos? Quais escolhas erradas? Quais comportamentos? Qual pensamento tomou conta das nossas vidas, que a gente foi agindo e que nos levou a essa situação? Então, a primeira coisa, a preparação, ela nos ajuda a identificar o problema. Eu não sei que cenário que você possa estar passando na sua vida, se você está num contexto de caos, mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar é que diante de uma situação muito difícil, muito desanimadora, muito desastrosa para as nossas vidas, situações essas que nos roubam a esperança, a força, o vigor e muitas vezes a esperança, há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é sobre restauração, sobre recomeço, sobre recomeçar. E quando Neemias fala que ele assenta, ele lamenta, ele chora, quando ele assenta, eu penso que Neemias começa um processo de identificação do problema, a origem, onde que está a raiz desse problema. Então ele volta atrás, ele vai buscando na sua mente, ele começa a lembrar. Ele lembra que havia um mandamento de Moisés de obedecer a palavra de Deus, de obedecer os seus princípios, de guardar os seus mandamentos. Se o povo fizesse isso, procedesse corretamente, era certo que eles seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem, se ele se corrompesse, seguisse outros deuses, se prostituísse, casasse com pessoas de outros povos e começasse a adorar os deuses deles, é certo que a destruição viria ao povo de Israel. Então eu penso que esse processo de identificação, Neemias volta lá atrás na história da sua família, do seu povo. Aonde é que nós erramos? Onde nós falhamos? Onde nós nos corrompemos? Então o primeiro aspecto dessa preparação para um processo de restauração é a identificação do problema. Segunda coisa, que fala desse choro, desse lamento. Neemias lamenta a situação em que eles se encontram, essa situação vexatória, uma situação humilhante, uma situação de desprezo das outras nações, dos outros povos, uma situação de miséria, de calamidade, de destruição. Ele chora e lamenta o estado em que o povo de Israel se encontra. E isso porque Neemias estava longe, estava convivendo dentro de um palácio, mas aquilo mexe com o coração de Neemias. E o versículo continua, além dele assentar, chorar e lamentar, por alguns dias, o versículo 4 diz ainda, e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
junto com todo esse processo de pensamento, de voltar na história, de identificação do problema, a palavra de Deus fala que Neemias faz um jejum, ele esteve jejuando, é um ato meio contínuo aí, e orando perante o Deus dos céus, perante aquele que pode mudar contexto, que pode mudar história, que pode mudar vidas, famílias e uma nação. Então, Neemias se volta ao autor da sua vida, se volta ao autor das promessas, se volta ao Deus que traz à existência aquilo que não existe, Deus que não tem limite de ação, que não tem nada que pode impedir o seu agir. Então, Neemias se volta ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pode todas as coisas. E esse ato de jejum de Neemias traz aqui para nós algumas lições importantes. Porque o jejum e a oração, ele nos aproxima da vontade de Deus. Ele nos aproxima da realidade. Ele traz entendimento do contexto que nós estamos vivendo, da realidade que nós estamos inseridos, da situação a qual nos encontramos. Então, a oração, ela revela a nós os nossos erros, os nossos pecados e, mais ainda, ela promove em nós um desejo de mudança, um desejo de recomeço, um desejo de confissão e de perdão dos nossos pecados. E aí Neemias, ele começa então nesse processo aqui, um processo de arrependimento, um processo de confissão. Se você for seguir aqui comigo, no versículo 5 diz assim: e ele disse: ah, Senhor Deus dos exércitos, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-se da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo. E aqui, Neemias, depois de todo esse período que ele está vivendo, a sensação que a gente está quando a gente está lendo esse versículo, que é algo instantâneo, que Neemias assenta, ele lamenta, ele chora, e ele faz essa oração, e ele já levanta e vai para uma ação. Tem alguns estudiosos que falam que esse período de Neemias aqui leva em torno de 4 meses, para a gente entender que o processo de preparação, o processo de arrependimento, o processo de entendimento, ele leva um tempo. Esse processo nosso de busca, até que as coisas vão sendo esclarecidas ao nosso coração. Então, esse momento de preparo, ele é muito importante para a nossa vida. E nós aprendemos aqui com Neemias. Neemias faz confissão pelos pecados da sua casa, pelos seus pecados, da sua família e do seu povo e da sua nação. E ele fala: nós temos procedido corruptamente. Nós procedemos mal. Nós erramos. Nós nos corrompemos na idolatria, na imoralidade. Nós nos perdemos pelo caminho. Mas ao final, no contínuo da oração dele, ele fala assim: ah, Senhor, lembra da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, versículo 8, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus estatutos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E ele continua: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Então Neemias também lembra uma promessa do Senhor, fala: Deus, ainda que nós tenhamos errado, a palavra do Senhor nos fala que se nós convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai nos ajuntar, o Senhor vai recomeçar conosco, o Senhor vai restaurar a nossa sorte, o Senhor não nos vai deixar nesse cenário de destruição. Então a gente aprende com Neemias que esse processo de busca, de jejum e de oração, ele traz na nossa vida um processo de arrependimento, de confissão de pecados. E mais do que isso, ele traz uma mudança de mentalidade e de comportamento. Queridos, não tem como a gente começar uma nova obra ou um processo de restauração com a mesma mentalidade que a gente tinha antes. O povo de Israel, se eles pensarem em reconstruir lá Jerusalém, mas com a mesma mentalidade que eles foram destruídos, vão ser destruídos novamente. Então, o processo de arrependimento, o processo de confissão, ele traz para nós nova mentalidade, novo comportamento, novo procedimento. Olha, eu sei o que me levou à destruição. Então, se eu continuar com esse pensamento, com essa conduta, com esse comportamento, eu vou ficar nesse mesmo cenário.
Então, para que eu entre numa obra de restauração, eu tenho que entrar com um novo pensamento, um novo comportamento que é gerado em mim pelo Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, da oração e do jejum. E é isso que Neemias entende. Quando ele faz confissão pelos pecados, ele está dizendo, nossa, nós procedemos corruptamente. Nós erramos muito, Senhor. Mas também eu estou confiada numa palavra de promessa do Senhor, que se nós arrependermos e confessarmos os nossos pecados e tivermos um novo procedimento diante do Senhor, nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados pelo Senhor. O Senhor vai estar conosco na nossa caminhada, no nosso processo. Então, esse primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é esse ponto de preparação para um processo de restauração. A segunda etapa, ou a segunda fase que eu quero deixar aqui, é a própria ação, é a própria execução desse projeto de restauração, dessa obra de restauração que Deus move em nós. Então, se na preparação eu identifico o problema, na ação, na execução, no processo de uma restauração, eu começo a identificar aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser reformado, aquilo que precisa ser consertado. É aquilo que eu olho e falo, ó, isso aqui não pode fazer parte mais da minha vida, isso aqui não pode entrar mais na minha casa. E uma das coisas que me chama a atenção, se a gente continua lendo o livro de Neemias, a primeira coisa que ele começa a reparar são os muros e as portas todas foram queimadas. Por isso que a cidade ficou vulnerável, queimaram a cidade. Acabou. Porque o que dava segurança para uma cidade eram os seus muros, né? Bem fortificados. Então isso também traz uma metáfora também para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Queridos, se a nossa casa fica sem porta, fica sem muro, é uma casa vulnerável para qualquer pessoa entrar e fazer o que quiser e pegar o que quiser de valor, pode nos machucar, pode pegar um objeto, um objeto de valor, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos numa situação vulnerável. Mas na reparação, no processo de restauração, nós identificamos esses lugares, esses espaços que precisam começar por eles. Então, o que precisa ser banido da minha vida? O que eu preciso romper com o pecado, com a iniquidade, com a imoralidade, com a injustiça, com a mentira, com o orgulho, com o engano? Então, é por essas portas que eu preciso fechar o acesso para que isso entre na minha casa, para que cesse, para que comece um processo de restauração. Então, nessa segunda fase, que é o que nós estamos falando aqui, que é o que eu chamo de execução, ela envolve algumas etapas também, que a primeira é a perseverança. Ninguém que começa, quem já passou por uma reforma, quem já fez uma reforma na sua casa ou em qualquer outro lugar, sabe o quanto é desafiador. Requer de nós perseverança, requer de nós insistência para terminar aquela obra, aquele projeto que foi elaborado na fase de preparação. Então, a perseverança, ela é algo que tem que fazer parte da nossa vida num processo de restauração. Por quê? Porque os inimigos vão se levantar contra nós. Às vezes, próprios familiares, às vezes, amigos, vão lançar uma palavra sobre a sua vida de desesperança, de que isso não vale a pena, de que não vai mudar, de que o mundo está assim mesmo, de que as coisas são assim mesmo, que é melhor a gente acomodar com isso e a gente entender que isso vai fazer parte da nossa vida. Então, você não pode dar ouvido a essas palavras. Você precisa ficar firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Então, a perseverança é uma delas. Neemias, quando os inimigos começam a zombar dele, inventar mentira para o rei, inventar um monte de fazendo estratégia para que ele fosse morto, para que ele fosse pego, para que ele fosse destruído, ele fala assim, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Nós, seus servos, estamos dispostos, nós nos dispomos nessa obra, é o que nós temos. Senhor, o Senhor tem a nossa disposição, o Senhor tem o nosso trabalho, a execução, estou aqui para fazer. Mas quem dá bom êxito a essa obra é o Senhor. Então é o Deus do céu que vai te dar bom êxito no seu processo de restauração, no seu processo de conserto, no seu processo de reforma, em nome de Jesus. Então você não pode deixar que os inimigos falem mais alto. A palavra de Deus tem que estar alta e firme no seu coração. Você precisa lembrar que quem te dá bom êxito na obra é o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai fazer essa obra ser concluída. Não é o seu braço, não é a sua força, não é o seu muito falar. É a ação do próprio Deus frente a essa situação de caos, frente a esse cenário de destruição. E quando você começa a fazer essa reparação, fazer esses consertos, você vai criando uma barreira contra o adversário. Então, esse processo de perseverança, esse processo que tem que ser de vigilância constante, porque você faz a reparação, né, e você fica vigilante nessa obra de restauração. Então, envolve a preparação, a restauração e o resultado que nós aprendemos com Neemias. Graças a Deus, a gente tem o final da história de Neemias. Isso enche o meu coração de uma alegria imensa, porque ao final de 52 dias, talvez não vai ser tão rápido na sua vida, não é tão rápido na minha. Às vezes tem situações que vão levar muito mais tempo que isso.
mas Deus é quem vai dar bom êxito. Deus é que sabe o tempo que vai levar à conclusão dessa obra de restauração. Mas em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, assentou as portas, né? Se você for ver lá, ler o capítulo 2, são várias portas que foram consertadas, que foram assentadas, que estavam destruídas. Então nós temos ali uma obra física concluída, mas essa obra não era a mais importante. Porque se não houvesse uma mudança de comportamento, logo, aquelas portas e aqueles muros seriam destruídos novamente. Mas há um comprometimento daquele povo em obedecer ao Senhor. Se você continuar lendo os capítulos de Neemias, você vai ver lá no capítulo 6 que o povo passa um dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. E essa palavra entra no coração deles, e ali há a confissão de pecados. Eles jejuam, eles planteiam, eles choram diante do Senhor. Eles se arrependem do que eles fizeram. E ali mesmo eles fazem um novo compromisso de obedecer e seguir ao Senhor. Então essa é uma palavra que eu quero deixar sobre a sua vida. A aliança, o compromisso desse concerto. Senhor, eu faço esse compromisso de obedecer ao Senhor, de me manter firmemente. Nós temos vivido, queridas irmãs, tempos muito difíceis. Famílias destruídas, mulheres abandonadas com seus filhos, pelos seus maridos. A nossa nação enfrentando diversas dificuldades. Mas nós precisamos de nos levantar como Neemias se levantou. A atitude de um homem mudou a sua casa, mudou a sua família, mudou uma nação. Por causa de um homem que se levantou diante do Senhor. Deus, em todo o tempo da história, em toda a família, em todo o contexto, na nossa casa, Ele sempre vai levantar uma pessoa que vai lutar contra o cenário de destruição, o cenário de caos. Nós precisamos desse posicionamento. E Deus nos chama hoje, Deus me chama, Deus chama você, para que você se levante na sua casa, para que você se levante na sua família, para que você não se conforme com as pessoas que estão perdidas, com as pessoas que estão sem Jesus, com a sua família destruída, com um contexto de caos, de destruição. Deus nos chama, se levante. Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu me disponho nessa obra. Senhor, começa por mim. Começa confessando, começa se arrependendo por essa situação ter acontecido na sua casa, na sua família. Começa confessando, colocando isso diante do Senhor. E fala, Senhor, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor é conosco, porque Deus tem compromisso com o recomeço. Deus tem compromisso em recomeçar conosco. Deus não se alegra com a destruição. Mas cada atitude nossa tem consequência. Então, que o seu posicionamento traga salvação, traga libertação, traga cura para sua casa no nome de Jesus. Que assim como Deus fez com Neemias, Deus faça comigo e com você. Que Deus nos levante na nossa casa, na nossa família e na nossa geração. Que nós possamos, de fato, obedecer o Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E eu quero finalizar dizendo algo para você. A destruição, o cenário de caos, não é o fim. Mas é um grande começo de uma obra de Deus na sua vida. Há um grande recomeço de uma grande obra no nome de Jesus. E eu me despeço aqui desejando a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, que o amor, a misericórdia do Senhor te assista, que de fato você levante os olhos e reconheça que há um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não tem limite para o agir dele, e um Deus que te levanta hoje, nesse cenário que você está de caos, um cenário de destruição, para você ser um agente de transformação, um agente de restauração, no nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém.